Olá, muito boa tarde. A crise económica e social que decorre da pandemia Covid-19 mobiliza a União Europeia para a coesão e a solidariedade que lhes possam fazer frente. Um tema que vai merecer a análise de Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Antes, destacamos temas que marcam a atualidade. Celebrar o Dia de Portugal significa, portanto, redescobrir e reforçar o pacto comunitário que é a nossa raiz. Sentir que fazemos parte uns dos outros. Camões desconfinou Portugal no século XVI e continua a ser, para a nossa época, um preclaro mestre da arte do desconfinamento. A vida é um valor sem variações. Sem compaixão e sentido de fraternidade, não há comunidade presente ou futura digna desse nome. Portugal é e será, por isso, uma viagem que fazemos juntos. E uma grande viagem é como um grande amor. Afirmações de um 10 de junho que fica para a história e que são interpelações para o Portugal que se está a reerguer de uma pandemia. Inspirações do presidente das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Os símbolos da identidade nacional abriram as cerimónias, onde não faltou também a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões, em homenagem aos mortos ao serviço da pátria. Depois, as mensagens que ficam de um 10 de junho confinado e a procurar os melhores caminhos para o desconfinamento. Camões desconfinou Portugal no século XVI e continua a ser, para a nossa época, um preclaro mestre da arte do desconfinamento. Porque desconfinar não é simplesmente voltar a ocupar o espaço, mas é poder sim habitá-lo plenamente, poder modelá-lo de forma criativa, com forças e intensidades novas, sentir-se protagonista de um projeto mais amplo e em construção que a todos diz respeito. Desconfinar é não se conformar com os limites da linguagem, das ideias, dos modelos e do próprio tempo. Numa estação de tetos baixos, Camões é uma inspiração para sonhar sonhos grandes. Fundamentos nos maiores da pátria para o momento presente e para os vários recomeços. Um desafio que tem implicações concretas para que ninguém fique para trás. Celebrar o Dia de Portugal significa, portanto, redescobrir e reforçar o pacto comunitário que é a nossa raiz. Sentir que fazemos parte uns dos outros. Empenharmos-nos na qualificação da vida comum, ultrapassando a cultura da indiferença e do descarte. Uma comunidade desvitaliza-se quando perde a dimensão humana, quando deixa de colocar as pessoas no centro ou quando não se empenha devidamente em tornar concreta a justiça social, que é uma nuclear acessão da palavra justiça, que não deve jamais ser omitida. Reforçar o pacto comunitário implica, entre nós, relançar a aliança intergeracional. O pior que nos poderia acontecer seria arrumarmos a sociedade em faixas etárias, resignando-nos a uma visão desagregada e desigual, como se não fôssemos a todo momento uma coisa coesa e inseparável. Precisamos, por isso, de uma visão mais inclusiva do contributo das diversas gerações. É um erro pensar uma geração como dispensável ou como um peso, pois não podemos viver uns sem os outros. É essa a lição das raízes.
A tempestade provocada pelo Covid-19 obriga-nos, por exemplo, como comunidade, a refletir sobre a situação dos idosos em Portugal e nesta Europa da qual somos parte. Eles têm sido as principais vítimas da pandemia, e não só porque o seu quadro clínico os coloca como população em risco. Também socialmente, os idosos estão transformados em população de risco, que nós não queremos ver. Estão mais sós, mais pobres, remetidos muitas vezes para precários contextos de institucionalização, vendo a sua função humana e social esquecida, quando não desvalorizada. Além disso, temos de rejeitar firmemente a tese de que uma esperança de vida mais breve determine uma diminuição do seu valor intrínseco. A vida é um valor sem variações. Uma raiz do futuro de Portugal passa por aprofundar a contribuição dos seus mais velhos, ajudando-os a viver e a assumir-se como mediadores de vida para as novas gerações. Robustecer a aliança intergeracional é também olhar seriamente para outra das nossas gerações mais vulneráveis, que é a dos jovens adultos, abaixo dos 35 anos. Geração que praticamente numa década vê-se abater sobre as suas aspirações uma segunda crise económica grave. Jovens adultos, muitos deles com uma alta qualificação escolar, remetidos para uma experiência interminável de trabalho precário ou de atividades informais, que os obrigam sucessivamente a adiar os legítimos sonhos de autonomia pessoal, de lançar raízes familiares, de ter filhos e de se realizarem. Reforçar o pacto comunitário implica abordar com coragem a questão da integração. No Dia de Portugal, o cardeal madeirense convocou todos os portugueses para uma viagem em conjunto, como a que se realiza há 9 séculos. Portugal é uma viagem que fazemos juntos há quase 9 séculos. E o bem maior que esta nos tem dado é a possibilidade de ser em comum. Esta tarefa apaixonante e sempre inacabada de plasmar uma comunidade aberta e justa, de mulheres e homens livres, onde todos são necessários, onde todos se sentem e efetivamente são corresponsáveis pelo incessante trânsito que liga a multiplicidade das raízes à composição ampla e esperançosa do futuro. Do Presidente da República ouviram-se palavras de alerta para o realismo que se vive na história presente de Portugal, a crise de saúde e a económica e social que lhe está ligada. Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia. Como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira. E este 10 de junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todos para essa realidade. Não podemos entender que nada ou quase nada se passou. Como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã. Como não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela. Honrar os mortos, mobilizar os vivos, unir as vontades, converter o medo em esperança, pensar diferente, fazer um Portugal com futuro. 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, uma ocasião para reafirmar, com realismo, todos por todos. Siga estes e outros assuntos no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt.
Tempo agora para o comentário a acontecimentos da atualidade, com Graça Franco, diretora de informação da Renascença. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Graça, por estares connosco. Já vamos a essa convocatória europeia para a solidariedade e para as respostas que é necessário dar à crise económica e social que sucedeu à crise de saúde. Antes, pedi um comentário a um tema mais relacionado com as manifestações religiosas. No Dia do Corpo de Deus, essas manifestações são muito reservadas, quando existem, não é? Como é que avalias, como é que analisas, de facto, a postura, nomeadamente da Igreja Católica e de outras religiões, face a esta necessidade de confinar também os atos de culto? Olha, eu acho que a Igreja Católica mostrou que a nossa fé se expressa de formas diferentes, nas condições diferentes. E se os primeiros tiveram que enclausurar-se perante aquilo que era a perseguição física, não é? As primeiras comunidades cristãs, não é? Exatamente, as primeiras comunidades cristãs, e isso não os impediu de celebrar nas condições mais variadas, não é? Em tempos de desconfinamento é bonito e é bom que se possa dar o testemunho público com grandes manifestações na praça pública, levando o corpo de Cristo, que é a principal demonstração ao longo do ano, de levar Deus ao espaço público, não é? O próprio corpo de Deus ao espaço público. Durante muito tempo não foi possível fazê-lo, temendo-se que houvesse algum desrespeito. Graças a Deus, neste momento, há um grande respeito e isso é muito bom que se possa fazer em Portugal com a grande manifestação que nos habituamos nos últimos anos. Estamos em fase de desconfinamento, mas civicamente reservado, digamos. E, portanto, a Igreja é a primeira também a dar instruções claras de que devemos agir com toda a prudência humana, porque Deus também conta com isso, não é? Conta com o nosso discernimento e com aquilo que é a adequação aos sinais dos tempos. E estamos num tempo em que temos um vírus a circular e, portanto, é preciso, com a mesma fé, com a mesma certeza de que uma celebração virtual não é, obviamente, a mesma que uma celebração como agora já podemos ter nas nossas igrejas. Portanto, a presença real de Cristo na Eucaristia existe no espaço da celebração, virtualmente recebemos no nosso coração. Pronto, é diferente, evidentemente, mas sabemos que a nossa fé não se abala, reforça-se com isso, portanto, e eu acho que isso foi até uma prova de fé da Igreja. Alguns mesmo, entre os católicos, viram com grande desânimo, dizendo, não, mas nós vamos rezar a Nossa Senhora todos no santuário de Fátima, como é que podíamos sair contagiados? Pois podíamos, claro que podíamos. Nossa Senhora, nossa Mãe, não vai... A oração não tem esse contágio, mas as pessoas... Claro. Exatamente. Portanto, não são os postos perlim-pim-pim que nos salvaguardam das coisas do mundo, não é isso a fé, não é? E, portanto, agimos de acordo com aquilo que não dispensa a manifestação de fé, mas a torna adequada às condições em que nós estamos. Não estamos a ser perseguidos por ninguém, mas o vírus anda aí. E, portanto, é preciso ter cuidado. Há que ter cautelas e continuar com essas cautelas, não é? Infelizmente, têm que continuar. E todos somos o corpo de Cristo, ou seja, também não esquecer que nós todos é que fazemos o corpo de Cristo, não é só o corpo de Cristo, corpo, alma, sangue e divindade, não é que nós temos ali presente no sacrário, mas que nós também fazemos parte do povo de Cristo e do corpo de Cristo. Falamos então agora da Europa e da necessária solidariedade europeia para fazer face aos tempos que vivemos e que chegarão. Existiu primeiro numa primeira fase, alguma sombra sobre as decisões de coesão europeia que foram ultrapassadas? Eu não sei se é com a idade, não é, que a Europa se vai tornando demasiado prudente a decidir, não é? Parece aqueles pais que já não sabem muito bem para onde vão, como agir em termos de autoridade, etc. E na crise anterior, portanto, na crise económica de 2009, foi de facto confrangedor aquilo que foi a ação da Europa.
Foi tarde, foi a más horas, foi tímida, foi desigual, houve filhos enteados, foi tudo mal, não é? Foi mesmo tudo mal. Mas é bom que se tenha aprendido. E, de facto, desta vez, parece que aprendemos com os erros. E, portanto, desta vez, perante uma crise sanitária gravíssima, que arrasta uma crise social tão ou mais grave quanto a anterior, que previsivelmente nos leva a uma crise económica muitíssimo pior que a de 2009, ou seja, ao nível da grande depressão dos Estados Unidos, ao nível do pior que nós já assistimos no pós-guerra, não é? A Europa arregaçou as mangas, ultrapassou conflitos e parece estar a decidir a tempo. O Banco Central Europeu já decidiu a tempo, já disse antes que os juros começassem a divergir conforme os mais afetados, os menos afetados, penalizando os mais endividados, beneficiando no fundo aqueles que já são mais ricos e podem suportar as suas companhias aéreas ou ir em ajuda das suas principais indústrias, dar aos seus trabalhadores condições completamente desiguais dos nossos, etc. O Banco Central Europeu bateu o pé com a senhora Lagarde e disse que sim, será emitido o dinheiro necessário para fazer face à estabilidade do euro e para permitir condições de acesso suficientes para que os países todos enfrentem a crise com serenidade do ponto de vista da crise sanitária, sobretudo. E, mais uma vez, Alemanha e França, mas desta vez muito bem, concertados, mas muito bem, ultrapassaram aquilo que era uma divergência de fundo nos últimos anos e que estava a impedir uma coisa aparentemente fácil, que era criar um mecanismo de emissão de dívida conjunta que desse a todos os países uma espécie de balão de oxigênio para agir nas suas próprias economias e, para isso, endividarem-se a um preço, ao preço da Alemanha. No fundo, ao preço da Alemanha. Ou seja, conseguir, não as taxas negativas da Alemanha, porque isso, enfim, também é um bocadinho difícil, mas fazer uma emissão de dívida, agora não se chama nem Corona Bonds, nem Eurobonds, não se chama coisa nenhuma que é o melhor, não é? Mas emitir dívida europeia, embora para pagar, obviamente, por todos também, entre 28 e 58. Ou seja, temos aqui assim 30 anos para pagar uma dívida, mas só vamos começar a pagar daqui a 8 anos. Ainda não sabemos o preço dessa dívida, ainda não sabemos como efetivamente a vamos pagar, se com novos impostos, provavelmente impostos verdes, digamos, europeus e verdes, e ainda temos alguns irmãos desavindos, ou seja, a Comissão Europeia, que faz aqui o papel da mãe, digamos, executiva, pôs sobre a mesa uma solução, um dinheiro, portanto, um montante específico, a somar aquilo que já era o quadro comunitário de apoio para os próximos 7 anos, que estava a ser debatido, a começar em 21, soma-lhe mais 750 mil milhões, é muito, muito dinheiro, uma parte em empréstimos, essa passava melhorzinho, digamos, e uma parte a fundo perdido, igual aos outros fundos comunitários, digamos. E essa parte a fundo perdido é que tem, digamos, a oposição de 4 países relativamente pequenos, a que se chama países, enfim, austeritários, para não se lhes chamar, ou austeros, para não se lhes chamar avarentes, não é? Porque isso era um bocadinho mais feio. A Suécia, a Dinamarca, a Holanda e está-me aqui a faltar e a Áustria, que de facto não gostam desta solução, vão achar e vão dizer também no Conselho de que se espera que apesar de tudo passe a proposta, porque são 4
contra os outros 23, portanto é 22 agora, portanto há uma grande desproporção, eles serão convencidos com certeza à troca de alguma coisa, isto faz parte da Naquele caso, e porque o nosso tempo está a chegar ao fim, isto exige sobretudo também uma mudança de atitude por parte dos países, das economias dos países, responsabiliza-os a que esse dinheiro seja bem utilizado. E faz uma outra coisa que não sei se nós estamos todos convencidos, nós vamos ficar com um belo quinhão, somos o 8º país, a França e a Alemanha ainda ficam à nossa frente, portanto, apesar de tudo, na distribuição deste grande bolo, mas enfim, o critério foi um critério que fixou também a dívida que tinham os países, o nível per capita, portanto, é uma avaliação justa, mas, de facto, Portugal vai receber 26 mil milhões de euros adicionais para 3 anos, o que é muito dinheiro, embora isto seja subordinado àquilo que são os critérios globais de toda a Europa. Por exemplo, a passagem para o verde e para o digital. Ou seja, nós temos aqui também que não olhar apenas àquilo que seria o nosso interesse desfasado do interesse de todos os outros, mas pelo contrário. Olhar ao nosso interesse enquadrado no interesse de todos. E no interesse de todos está, por exemplo, a criação de campeões europeus. Ou seja, de forma a tornar-nos menos dependentes das cadeias de abastecimento, por exemplo, que incluem a China e que não funcionaram na pandemia. Nós vimos, de repente, estávamos todos a querer máscaras ou ventiladores, ou estávamos a querer produzir o que quer que seja, e havia sempre qualquer coisa que vinha da China. A China estava fechada e havia sempre uma peça, um parafuso, um elástico, qualquer coisa que era feita na China. E agora os europeus vão tentar, não é voltar a autoconsumo, digamos, agora só compramos o que nós produzimos, não é isso, mas é ter uma visão estratégica também mais consentânea com a realidade de um mundo em ebulição e onde as estratégias estão a definir-se agora. Digamos. E esperemos de facto que possibilite o desenvolvimento e a igualdade entre todos também, enfim, nesta recuperação, sem dúvida lenta que vai acontecer, mas que chega a todos. Graças ao nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. Acompanhe a nossa edição na rádio mais logo, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.